Conjunto dos números naturais. Por que isso é importante, né? Porque na matemática, antes da gente estudar qualquer coisa, a gente precisa conhecer os números. Uhum. E dentro desse mundo dos números, nós temos vários conjuntos diferentes, né? Que acaba que um fica dentro do outro, etc., mas tem suas diferenças, tá? E o primeiro que a gente sempre estuda é o conjunto dos números naturais, que é mais conhecido por aqueles números que a gente consegue contar, né? Uma grande discussão é o zero, porque se não tem nada, você não consegue nem contar. Como é que você vai contar coisas se não tem nada? Então, enfim, pode ser só uma discussão entre os estudiosos aí da matemática, no entanto, eles são conhecidos como os números que a gente pode contar as coisas, né? Começando com o zero, 0, 1, 2, 3, para a parte positiva. Então, do zero até o mais infinito, né? Desde que não sejam números quebrados, que são números absolutos, digamos assim, são números naturais, né? E o conjunto é indicado por N, tá? Tem as propriedades e as operações dele, né? Adição, subtração. Eu vou falar para você aqui coisas rápidas, né? Por exemplo, aqui, ó, uma soma, tá? Uma soma aqui, ó. Cada ABCD cada coisa dessa é uma parcela. Então são parcelas. E o resultado é a soma. Propriedade. Propriedade comutativa. 2 mais 3 é igual a 3 mais 2, obviamente. Associativa. 2 mais 3 mais 4 é igual a 2 mais 3 mais 4. Professor, Oi? a propriedade de adição comutativa. A ordem não altera a diferença, né? A ordem não altera a soma, né? Ah, sim. Mas se fosse de diminuir, alteraria. Aí alteraria. A gente vai ver isso aqui embaixo. Aqui embaixo, ó, subtração. Tá vendo? Aqui, ó. Sim. Você tá vendo a mãozinha aí? Aham. Então, aí em cima tem comutativa, associativa de fechamento. O que é fechamento? A soma de dois números naturais quaisquer dará sempre um número natural. 2 pertencem aos naturais e 3 pertencem aos naturais. Então, 2 mais 3 também pertencem aos naturais. Então, fechamento é isso. A soma de dois naturais resulta num natural. Elemento neutro. Qual é o elemento neutro da adição de números naturais? 0 é o elemento neutro da adição. 3 mais 0 é igual a 0 mais 3, que é 3. Observação. Somando-se uma unidade a qualquer número, obtém-se seu sucessivo ou consecutivo. Tá? Caramba, eu não vou usar isso para nada. Ah, você que pensa. Isso está em muitos exercícios da matemática, de todas as matérias. Entendeu? A subtração. Subtrair é achar quantas unidades de uma quantidade excede as de outra da mesma espécie. Caramba, William, não entendi nada. Olha só. O que é esse M menos S igual a D? Quantas unidades o M é maior do que o S? E essas quantas unidades o M é maior que o S, que é o resultado, que é a diferença. O primeiro é minuendo, o segundo é subtraindo, e o resultado é a diferença. Tá? Então, minuendo, subtraindo, diferença. Observações. A subtração não possui propriedade comutativa, que é o que você falou. M menos S é diferente de S menos M. E também não tem a associativa. Sim. Olha a associativa na soma. 2 mais 3 mais 4 é igual a 2 mais 3 mais 4. Então, quer dizer, 2 menos 3 menos 4 seria 2 menos 3 menos 4. Que seria diferente de 2 menos 3 menos 4. Seria um outro resultado. Entendi. O fechamento, né? Quer dizer, a diferença entre dois números naturais não é um outro número natural. Porque se M for menor que S, o D vai dar negativo. E o número negativo, ele não está dentro do conjunto dos naturais. Olha aqui, o natural não começa no zero? Sim. Então, se daria negativo, os negativos não fazem parte dos naturais. Então, a propriedade de fechamento não é uma propriedade da subtração entre números naturais. E também não tem as de elemento neutro. Tá? Não tem o elemento neutro da subtração. Beleza? Sim. Por quê? Presta atenção. 3 menos 0 não é igual a 0 menos 3. 3 menos 0 é 3. E 0 menos 3 é menos 3. Sim. Entendeu? Então também não tem
elemento neutro. Então não tem comutativa, associativa, fechamento nem elemento neutro. Não tem. Só tem na adição. Beleza. Multiplicação é a propriedade que tem por fim, dados dois números, repetir o primeiro como parcela tantas vezes quantas forem as unidades do segundo. Caramba, não entendi nada, William. Exemplo, 8 vezes 5. O que quer dizer 8 vezes 5? Quantas vezes eu posso somar o 8 com ele mesmo para eu ter o resultado que eu quero? 5 vezes. Então, 8. 1, 2, 3, 4, 5 vezes somados. Então, 8 mais 8, mais 8, mais 8, mais 8. Que é 40. Uhum. Os termos de uma multiplicação são chamados fatores. Uhum. Então, lá na soma, são chamadas parcelas. Na multiplicação, são chamados de fatores. Uhum. E o resultado da operação recebe o nome de produto. Tá? Então, aqui é produto. Lá na soma, é chamado soma, no resultado. Na subtração, o resultado é diferença. E na multiplicação, o resultado é o produto. Em um produto de dois fatores, o primeiro é o multiplicando, o segundo é o multiplicador. Então, 8 multiplicando, 5 multiplicador. E o 40, produto. Beleza? Uhum. Show de bola. E assim a gente vai seguindo. Propriedade da multiplicação, aí tem tudo. Comutativa, que é a ordem do fator não altera o produto, não tem? É daqui. Da propriedade comutativa. Associativa. 2 vezes 3 vezes 5 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Fechamento, um produto de dois números naturais é um outro número natural. Elemento neutro da multiplicação é o 1, não, diferente da soma, que é o 0. Elemento neutro é o 1, já falei. Distributiva, essa é uma propriedade que é da multiplicação mesmo. Então, o que é distributiva? 5 vezes 7 mais 3 é 5 vezes 7 mais 5 vezes 3. Distribui dentro do parênteses o 5, tá vendo? Uhum. Letra B, 5 vezes 7 menos 3 é 5 vezes 7 menos 5 vezes 3. Divisão é a operação que tem por fim determinar quantas vezes o número, que é o dividendo, contém outros divisores. Quantas vezes o dividendo contém um divisor. O resultado da divisão é o quociente. Então, ó, dividendo, divisor, quociente e resto. Isso aqui você precisa memorizar. Dividendo, divisor, quociente e resto. Porque depois você vai ver uma matéria chamada polinômios. Tá? Polinômios. E aí você vai ter que saber isso aqui. Sim. Os termos de uma divisão são dividendo, divisor, quociente e resto. Observações. O dividendo é igual ao produto entre o divisor e o quociente mais o resto. Então, o dividendo é igual ao produto do dividendo com o quociente mais o resto. O dividendo é o produto divisor, vezes o quociente mais o resto. Desão é igual a Dzinho vezes Q mais R. Isso aqui é muitíssimo importante. O maior resto possível de uma divisão é igual ao divisor menos 1. Então, o maior resto possível é o divisor menos 1. Como assim? Exemplo, se você dividir 5 por 3. 5 por 3. Uhum. Qual é o maior resto possível? 2. 2. Por que é o maior resto possível? Porque se for 3, aí divide. Sim. Não tem resto. Entendeu? Uhum. E é resto 0, inclusive. Então, qual é o maior resto possível de um divisor igual a 10? Maior divisor igual a 10. O maior resto possível de um divisor igual a 10. 9. 9, exato. É sempre o divisor menos 1. Porque se for 10, vai dar 1. 10 dividido por 10 é 1. Entendi. Concorda? Aí o resto é 0. Então, já entendeu. O maior resto possível é o divisor menos 1. Uhum. Depois que tu entende, passa a ser até óbvio, né? Uhum. Então, sendo o divisor 0, o quociente não existe. A divisão é impossível. Por quê? Como é que você vai dividir alguma coisa por 0? Tem possibilidade? Você tem 2 laranjas. Você vai dividir 2 laranjas por ninguém. Você consegue fazer isso? Não, né? Nem divisão não tem. Concorda? Sim. Então, por isso que daqui você tira que o divisor, no caso das frações, é o denominador, tem que ser sempre diferente de 0, porque senão não existe o quociente, a divisão é impossível. Ou seja, aquela fração não existe. Entendeu? Uhum. Por isso que quando tem letra nos denominadores, a questão, ou o próprio professor sempre coloca que o denominador tem que ser diferente de 0.
Por quê? Porque se for zero, não existe a fração. Sim. Potenciação é o produto de fatores iguais. Indicação: B elevado a N é igual a A. Então, a base é o fator que se repete, que é o B. O expoente N é o número de vezes que o fator se repete. E a potência é o resultado. Exemplo: 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 elevado a quinta. Então, 3 é a base, é o número que vai se repetir. O expoente é a quantidade de vezes que esse número vai se repetir. Quantas vezes? 5. 1, 2, 3, 4, 5. E a potência é o resultado. Entendeu? Então, 243 é uma potência de 3, que é igual a 3 à quinta. Por isso que, às vezes, quando fala, 1000 é uma potência de 10. É claro, porque 1000 é igual a 10 ao cubo, que é 10 vezes 10 vezes 10. Radiciação. Radiciação é a operação inversa da potenciação. Indicação: raiz enésima de A é igual a B. Caramba, William. Como assim? Cheio de letra. Vamos lá. Isso aqui é mais para você aprender o que significa cada elemento. Então, esse símbolo da raiz é o radical. O que vai lá dentro é o radicando. N é o índice. E B é o resultado, ou a raiz. Exemplo: raiz cúbica de 8 é igual a 2. Então, nós temos aqui o radical, o 8 é o radicando, o 3 é o índice e o 2 é a raiz. Por que é 2? Porque 2 ao cubo é igual a 8. Então, dentro da raiz lá, dentro lá, no lugar do 8, no lugar do radicando, você põe 2 ao cubo. Então, é raiz cúbica de 2 ao cubo. Raiz cúbica de 2 ao cubo é 2.